Dentro da saga de Star Wars, nós sempre tivemos milhões de jogos que nós adoramos. Todos os filmes, talvez para a maioria das pessoas, as prequels foram as piores, né? E dentro das prequels nós temos talvez o personagem mais odiado da história de Star Wars, que seria Jar Jar Binks. Sim, aquele babaca lá que você detestava no Star Wars 1, no 2 e no 3. No 2 e no 3 desapareceram. Porém, conspirações começaram a surgir. Todos achavam que Jar Jar Binks era simplesmente um idiota, um personagem secundário que não prestava pra nada. Ele só tava lá, para nada. Porém, e se nós estivéssemos enganados? Centenas de teorias surgiram nesse meio período. Jar Jar Binks é um Lord Sith? Vocês todos devem estar querendo me pregar na parede depois de eu ter falado isso. Falando que não, como é que um babaca desses vai se tornar um Lord Sith? Eu te respondo. A teoria tem muitos fatos que podem ser comprovados e provar que ele é um Lord Sith. É uma coisa totalmente absurda. Muito bem, vamos começar logo com os fatos que foram avaliados por várias conspirações na internet, falando sobre o filme 1, o filme 2 e o filme 3. O que ele fez? Por que ele estava lá? Ele era um personagem secundário? Era. Ele era para ser maior? A gente vai ver isso agora. O pulo de Jar Jar Binks. No primeiro episódio, quando o Jar Jar Binks encontra Qui-Gon alguma coisa, desculpa, eu não me lembro, Obi-Wan e o Qui-Gon, Jar Jar Binks encontra eles no meio da floresta, quando eles estão prestes a ser esmagados, entre aspas, por meio que uns tratores gigantes. Porque eles não servem para servem para limpar o caminho. É para isso que eles estão lá. E Jar Jar Binks se encontra com o Qui-Gon. E aí eles conversam, eles se apresentam, o Jar Jar Binks é um babacão, eu pulo de um lado pro outro. E na hora que ele fala sobre na hora que eles estão indo para aquela cidade debaixo d'água, dos Gungans, Jar Jar Binks dá um pulo de 20 pés, ou seja, 6 metros de altura. Aproximadamente 6 metros de altura. E você deve estar pensando, não, isso é uma característica do povo dele. Só pode ser isso. É impossível que ele seja alguém tão fodão tendo uma característica tão estúpida. Bom, e se eu te disser que talvez as únicas pessoas na galáxia que consigam fazer isso são os Jedi e os Sith? Exato. Porque a gente nunca viu nenhum dos Gungans dar um pulo tão grande assim. O único que conseguiu dar um pulo tão grande e desse ele deu tipo um 360 no ar e caiu. O único que a gente viu fazer isso foram os Jedi. Ou seja, a gente já fica bem, como assim? Pera aí, como é que ele fez um pulo desses? Ah, mas pode ser anatomia. Não, não é anatomia, porque senão todos os Gungans poderiam dar um pulo desses. Só que eles não mostram nenhum dos outros, é basicamente ele. Segundo, no final do filme de Ameaça Fantasma, o Jar Jar Binks está cercado, cheio de bichos ao redor dele. E ele tem um droid morto no chão, sabe? Com uma arma. Ele sem querer pisa, né? Sem querer, entre aspas, pisa no droid. E ele começa meio que, sabe, parecer bêbado assim, começar a cair no chão. E o droid simplesmente dispara 2 vezes e mata 2 droids. E ele mata 2 droids com um droid morto. Aí você deve estar pensando, ah não, mas isso era uma palhaçada do filme. Pode ser, isso a gente descarta mais ou menos, por causa que isso pode ser uma palhaçada do filme mesmo. Porém, muitos de nós sabemos que os movimentos dos Jedi foram inspirados em movimentos de luta, acho que foram de monges assim. Me perdoa, eu não me lembro como é que fala isso aí, eu não me lembro como é que eu falo isso. Tem um estilo de luta chamada Ziquan, que é um estilo de luta que o cara tá parecendo meio que bêbado. O que é esse estilo de luta? É um estilo de luta em que alguns monges utilizam que são golpes que o oponente não pode prever. Ou seja, ele começa meio que, sei lá, molhando seus braços, começa a ficar bem imprevisível, porque você não sabe qual vai ser o próximo golpe dele. Ou seja, é muito tenso isso aí. Só que cada movimento que o cara vai fazer ocorre por causa que ele quer. Não é que ele tá bêbado. É um golpe que o oponente não pode prever. Sim, isso é um estilo de luta. Ou seja, será mesmo que Jar Jar Binks podia ter feito aquilo? Por causa que muitos de nós sabemos que Lords
utilizam artes marciais dos monges. Portanto, quer dizer que o Jar Jar Binks poderia estar utilizando uma também? Se passar por idiota, mas poder fazer tudo aquilo do jeito que ele quisesse. Jar Jar Binks, eles têm sempre, se ele for um Lord Sith, nós temos uma coisa interessante aí. Ele está sempre mexendo as mãos feito um retardado mental. Sem jogar pra lá, fazer aquilo, fazer isso. É bem louco. E uma coisa que nós achamos bem engraçado não, mas bem estranho, foi que ele tá sempre mexendo as mãos. Por exemplo, no Star Wars Episódio 3, ele está lá mexendo as mãos, conversando e gritando com o povo. Ele não grita, ele não fala nada, ele só fala que nós deveríamos entregar o poder para Palpatine, para o chanceler Palpatine. Ele só fala isso. Logo após isso, ele dá todo mundo começa a aplaudir feito louco. Tipo, não tem reação melhor. Não tem uma reação pior. Ele falou, tipo, algumas palavras e mexeu as mãos, como se estivesse controlando, como se estivesse usando o poder das mentes Jedi. Jar Jar Binks parecia que ia ser algo muito maior nos próximos filmes 2 e 3. Porém, ele recebeu tanto hate, mas tanto hate dos fãs, que eles tiveram que mudar a história. Eu não tô brincando, eu não estou zoando. Jar Jar Binks era pra continuar mais profundamente na história. E, ou seja, Jar Jar Binks poderia ter meio que usado o truque Jedi em todas as pessoas que estavam no Senado. Na maioria das pessoas que estavam no Senado, pra ser a favor dele. E falar, o chanceler Palpatine tem que se tornar o imperador. Cara, como é que alguém tão idiota, com um cara tão daquele jeito, pode se tornar tanto assim? Numa cena de Star Wars, eu não me lembro se foi o 2 ou se foi o 3. O Jar Jar Binks, eu creio que foi o 2. O Jar Jar Binks, ele tá parado lá, observando o horizonte, sem ninguém, não tinha ninguém por perto. Aí do nada, ele anda em direção ao elevador. Ele fica parado em frente ao elevador, olhando para o elevador. E aí abre a porta o Obi-Wan e o Anakin, aí você fica... Aí eu pensei, tá, interessante, mas não, cara, não fala nada no filme. Ele simplesmente se mexe em direção à porta. O Jar Jar Binks simplesmente finge estar surpreso por ter encontrado ele, sabendo que ele já sabia que eles iam estar lá. Ele já sabia, ele já sentiu a presença deles. Isso parece totalmente absurdo, mas é um fato do filme. Eles mostram isso claramente. Ninguém avisa, ele simplesmente caminha em direção ao elevador, fica parado em frente ao elevador. E eles saem. Ou seja, Jar Jar Binks já havia pressentido que eles estavam chegando. É uma coisa bem louca. Mas aí você deve estar perguntando, peraí. Mas você falou um pouco mais cedo sobre o Jar Jar Binks e o Palpatine. Por que o Jar Jar Binks daria o poder para o Palpatine? Jar Jar Binks e Palpatine são do mesmo planeta. Os dois são de Naboo. Quando você vê você deve estar pensando, peraí, mas como assim que o Jar Jar Binks e eles são do mesmo planeta? Eles são do mesmo planeta, eles nasceram no mesmo planeta, no mesmo lugar? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas, e se Jar Jar Binks tivesse encontrado o Palpatine? E tivesse treinado o Palpatine para se tornar, ou ao contrário, a gente não sabe. Porque você deve estar pensando ainda, mas você está falando sobre... Como é que um personagem tão estúpido se tornou um personagem tão foda e agiria daquela maneira? Bom, se você vê os fatos, o Yoda agia da mesma maneira no episódio 5. Ele era um completo idiota, ele chegava lá e começou a bater no R2 com um pedaço de madeira tentando pegar alguma comida. Sei lá, e brincando com o R2, ele tava louco. Até que eles constam pra você que ele é o Jedi mais fudido do universo. Não. Na época você ficou, meu Deus do céu, ele é tão forte assim. Ele conseguiu simplesmente levantar um X-Wing com as duas mãos. A força nele é gigantesca. Agora, uma fala de George Lucas que ele falou, que eu não vou dizer o que ele falou, ele simplesmente falou que o personagem encontrado na beira da estrada, que pode se tornar algo que aparentemente ele é um personagem idiota ou alguém estúpido que não serve pra nada, aparentemente também pode ser um grande mestre. O que isso quer dizer? O Yoda foi assim, ele caiu no planeta e encontrou um babacão lá, que era o Yoda, um cara tipo muito estranho lá, pequenininho verde, começando a roubar a comida dele e bater no Yoda, bater no R2, feito um bebezinho, feito um idiota. E do nada ele se revela falando que ele é o ser mais sábio e mais forte da galáxia, tipo, com poderes Jedi.
E se Jar Jar Binks não estivesse fazendo a mesma encenação? Se tornando o maior de todos os Sith. Mas muito bem, como vocês sabem, o episódio 7 está no ar, estamos no mês de Star Wars. E eu queria mandar esse vídeo como eu mandei o review semana passada. Portanto, essa semana eu vou mandar um vídeo um pouco diferente, que foi esse aí que eu mandei agora, né? Portanto, essa teoria é uma teoria que eu não inventei, tipo, ela já existe e está sendo muito especulada. E eu também pesquisei, eu quis pesquisar mais a fundo disso. E foi nessa conclusão que eu cheguei. A conclusão que eu cheguei foi: a gente não tem como saber. Porque, mesmo que a gente fale o quanto que a gente tenha provas suficientes, depois de eu ter visto o episódio 7, todo mundo tá falando uma coisa e no episódio 7 aconteceu outra. A gente não tem mais como saber. A não ser que daqui a 10 anos o Lucas admita do Jar Jar Binks a Lord Sith. Mas muito bem, isso aqui era um tema para um outro vídeo, né? Que diferente eu ia fazer. Jar Jar Binks é um Lord Sith. Portanto, muito obrigado a todos que me acompanharam. Um feliz ano novo, um feliz Natal para você. E valeu. Falou! Time to play.